Bom dia, tudo bem? Pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso terceiro domingo do mês e é domingo de vitórias. Quem crê, diga amém. Quem quer ter vitórias, diga glória a Deus. Mas, irmãos, aprendemos que para termos vitórias, precisamos, o primeiro passo é ser o quê? Escolhidos. A Bíblia diz que muitos têm um chamado, mas poucos são o quê? Escolhidos. O segundo passo qual é? Preparação. Está preparado para as grandes vitórias. E o terceiro passo, pastor? A guerra. Por quê, pastor? Porque aonde a vitória? Aonde a batalha. Se não tem batalha, não tem vitórias. E o Davi, ele entendeu isso muito bem. Por que o senhor está falando isso? Porque para ter vitória, nós precisamos crer em quem? No Senhor. A nossa confiança tem que estar em quem? Nele. E aí nesse terceiro passo, que será o passo de quê, meu irmão? De batalhas. Para obter vitórias, nós precisamos haver o quê? Lutas. Porque, meu irmão, se você não luta, você não tem vitória. Então o desafio de Davi qual era? Era aceitar o desafio contra o gigante. Porque ele, na preparação dele, ele derrotou quem? Ursos e leões. Leões e ursos. Mas para derrotar o Golias, que afrontava o povo de Deus, ele precisava aceitar a batalha. E nem todo mundo quer aceitar a batalha, irmão. Muitas das vezes, na hora da batalha, nós temos o quê? Medo. Como Saul, ele teve medo. Medo de quem, pastor? Do Golias. O Golias era um homem de batalha, era um homem que representava a que povo? Golias representava qual povo? Os filisteus. E quem representava a Israel? Quem? Saul. Mas o Saul tremia de medo do Golias. Não sei qual seja o seu Golias, mas você não pode ter medo. Por que eu não posso ter medo, pastor? Eu tenho que enfrentar ele? Sim. Ah, mas pastor, meu coração acelera. Ah, meu pastor, quando eu recebo aquela má notícia, eu fico nervoso. Não pode. A Bíblia deixa bem claro que Deus não te deu um espírito de medo. E lá no livro de Deuteronômio, vamos lá, iniciar hoje lá, no capítulo 3, no versículo 22, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, o quinto livro qual é? Deuteronômio, do Antigo Testamento, tá? No nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Diga glória a Deus. Está assim escrito: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Coloca para mim, Júlia, por favor, na NBV. Não tenha medo de quem? Deles, pois o Senhor, o seu Deus, lutará por vocês. A luta era de Davi ou era de Deus? De Deus. Pastor, mas as minhas lutas vão ser de Deus? Sim. Você não é filho dele? Quem é filho de Deus, diga glória a Deus. E se você é filho de Deus, se você confia nele, você já entregou sua vida a ele, as suas lutas vão ser as lutas de Deus também. Para vencer em nome de quem? De Jesus. Ah, mas o médico falou, pastor, que eu estou assim, estou com isso, eu estou com aquilo. Pastor, pareceu algo do nada, uma ansiedade. Meu irmão, você tem que enfrentar o seu gigante e dizer: eu sou mais do que vencedor, através de quem? De Jesus Cristo. Por isso que ele diz: não tenhas medo deles. Não é só um problema que surge na nossa vida. Não é só uma dificuldade que surge na nossa vida. Todo dia nós vamos para a batalha
mas nós temos que sair com o objetivo. E qual é o objetivo? Vencer e vencer e vencer, em nome de quem? De Jesus. Mas muitas das vezes o que acontece? Nós olhamos para os olhos naturais, e o que nós olhamos? O gigante. Quem vai representar o povo de Deus? É você. Mas se você ter medo, você vai ser um Saul da vida. Um Saul, meu querido, que estava com medo do Golias. O Golias batia o pé. O que o Saul fazia? Estremecia o seu coração. E ainda colocava pânico no povo de Israel. Porque ele tinha o que, irmãos? Medo. A pessoa, meu querido, que tem medo, ela esquece até das promessas de Deus. Por que, pastor, você está falando isso? Aí você vai lembrar. Pedro, o que Pedro era? Um pescador de quê? De peixes. Quando Jesus encontra ele, era um pescador de peixe. Mas lembra da tempestade? No alto mar, Jesus andando sobre as águas, eles tiveram medo. Pedro pede: Senhor, eu quero ir até o Senhor. E ainda falou sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro, ele caminha sobre as águas, mas o vento era contrário. Ele teve medo. O que aconteceu? Afundou. Mas aí eu te pergunto, será que Pedro não sabia nadar? Mas o medo faz o quê? Esquecer. O medo faz você esquecer que tem um maior contigo do que com eles. O medo faz você esquecer que Deus está do teu lado e não com o teu inimigo. Mas muitas das vezes nós exaltamos o inimigo e esquecemos da glória de quem? De Deus. E quando você exalta o inimigo, e meu querido, e esquece da glória de Deus, você faz ao contrário, que está escrito lá em Tiago 4,7, que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, porque você se sujeita ao teu inimigo, e você resiste a Deus, porque, diz mais, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele faz o quê? Fugirá. Mas aí que está, quando você tem medo, você se sujeita ao teu inimigo e resiste a Deus. Você quer dizer o que, pastor? Não cumpre a palavra. Quem vai lutar as suas lutas? É Deus. Você tem que confiar em quem? Nele. No nome de quem? De Jesus. E aí nós vamos entrar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Para ter vitória, precisamos entrar onde? Na batalha. Para ter vitória, você precisa entrar onde? Na batalha. Amém? Amém? Vamos lá. 1 Samuel 17, 45. E diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome de quem? O Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O Davi deixou bem claro para o Golias: você não está afrontando a mim, você está afrontando quem? A Deus. É a Deus que você está afrontando, Golias. Você vai vir aí com as tuas armas, mas a gente vai com outras armas, e as nossas armas são espirituais. As nossas armas são o que, pastor? Espirituais. Por quê, pastor? Você vai lembrar até da mensagem lá de Coríntios. Vamos lá rapidinho, deixa marcado aqui. Coloca aqui na televisão para mim, Júlia. 2 Coríntios 10, 3. Olha aqui na televisão rapidinho, ó, bem rápido. Porque andando na carne, não militamos segundo o que? A carne. Ó, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 5. Destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando o cativo todo o entendimento à obediência de quem? De Cristo.
A nossa luta, meu querido, não é carnal. A nossa luta é espiritual. O Golias vinha com espada, com escudo, com capacete, com coraça. O que Davi ele tinha? Lembra da mensagem de domingo? O que Davi tinha? 5 pedras que ele pegou no ribeiros. E o que mais? E um cajado de pastor. E pastor, aos olhos naturais, quem que iria vencer? O Golias. Era um homem de batalha. Aos olhos naturais, o Golias tinha vantagem em cima de quem? Do Davi. Às vezes, aos olhos teus naturais, o teu inimigo tem vantagem sobre você, porque ele já usou uma autoridade, que é um médico. Ele já usou, meu irmão, às vezes alguém que diz: ah, fulano não dá. Aí desmotivou você, e você fica olhando para as coisas do dia a dia. O pastor Jaime sempre diz uma frase: que aquilo que eu vejo pode até me entristecer, mas o que eu ouço da palavra de Deus tem que me alegrar. O Davi, ele não olhava para o tamanho do Golias, para o tamanho do problema. O Davi, ele olhava que ele tinha um Deus do seu lado. Ele não tinha o que, pastor? Medo. Medo de quê, pastor? De vencer. Se você ficar com medo, você não tem nada na sua vida, irmão. Pastor, como assim não tenho nada? Porque você tem o quê? Medo. Sabia que tem gente que tem medo de casar? Sabe por quê? Ah, porque, pastor, eu tenho medo de casar porque eu vi que meus pais não são felizes. Ah, eu não vi a vida do vizinho, não é feliz, então não vou casar. Isso se chama o quê? Medo. Tem gente, meu querido, que tem medo de comprar o próprio carro. Ah, pastor, mas como é que eu vou pagar? Se Deus deu condição, você vai ter condição para pagar. No nome de quem? De Jesus. Pastor, quando é que eu vou ter minha própria casa? Se você tem medo, você nunca vai ter. Então você precisa vencer as tuas batalhas. Mas ir para a batalha sem o quê, irmãos? Sem medo. Voltando lá novamente, 1 Samuel 17, 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves dos céus, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus aonde? Em Israel. Toda a terra. E aí no versículo 47 diz: e saberás que toda esta congregação, que o Senhor, ele faz o quê? Salva. O Senhor faz o quê, irmão? Ele salva. Mas eu te pergunto, as nossas armas são o quê? Qual é as nossas armas? Espirituais. Por quê? Efésios 6,17. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da onde? O capacete da onde? Da salvação. O que o Davi disse? Que o Senhor, Deus de Israel, ele faz o quê? Ele faz o quê, irmãos? Ele salva. Então, nós devemos ter o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de quem? De Deus. Então volta novamente, 1 Samuel 17, 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Ao encontrar-se com quem? O Davi, ele se adiantou para o combate. Ele não esperou o inimigo chegar até ele. Ele que foi ter encontro de quem? Do inimigo. Mas pastor, eu vou me esconder, hein? Lá vem o inimigo. Tem gente que tem crise de ansiedade, e se você não souber controlar, você vai dar crise todo o tempo. Pastor, eu tenho uma crise de depressão. Se você deixar a sua mente vazia, você vai ter crise todo o tempo.
Pastor, eu tenho um problema com o filho. Se adiante, vai para a batalha. Pastor, dentro da minha casa, se adiante, vá para a batalha. Porque o Davi, ele se adiantou e ele correu para a batalha, e ele que foi ao encontro do Golias. Porque ele se adiantou, porque ele sabia, Deus estava com ele. E aí diz mais, no nome de Jesus, volta ao 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteus e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. 49. E Davi meteu a mão no alforje. E o alforje era de quê? Não, alforje de pastor. A Bíblia não diz isso? Que ele tinha um alforje de pastor. Então, ele tinha um alforje, ele mete a mão no alforje e tira de lá o quê? Uma pedra. Pedra. A pedra significa o quê? Uma palavra. A pedra, meu irmão, para você, significa uma palavra. Pastor, você sabe, fizeram macumba. Uma palavra. Se Deus falar contigo uma palavra, Salmos 91:10 diz: praga alguma não chegará à tua tenda. Pode ser macumba, umbanda, isso, aquilo. Não vai. Não vai para frente, porque você vai para o combate com uma palavra. E a palavra que Deus te dá é para você resistir quem? O diabo. Porque como que Jesus ele venceu o diabo? Porque com a palavra. Era o gigante para Jesus, o Golias era Satanás. E Satanás vem roubando, Satanás vem matando, Satanás vem destruindo, Satanás, meu irmão, vem aí fazendo e pintando e bordando. Mas o que você tem feito? Às vezes nada. Por quê? Não tem se revestido com o capacete da salvação. Não tem, meu querido, ido para a batalha com a espada, que é a palavra de Deus. O Davi fez o quê? Mete a mão no alforje, toma ali uma pedra e com uma funda lhe atirou e o feriu, e o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Nesse exato momento, você acha que uma pedra tirada de um ribeiro ia derrubar um gigante de 2,90 metros? Sim ou não? Não. Ali foi um ato de fé, irmão. Um ato de quê, pastor? De fé. Porque quando você olha pela fé, você vê o gigante caindo por terra em nome de quem? Porque a fé é aquilo que eu não vejo, mas é aquilo que eu espero em nome de quem? De Jesus. Porque, meu irmão, se você for ver aos olhos naturais, não foi a pedra que derrubou o gigante, foi o próprio Deus. O próprio Deus que luta as nossas batalhas e luta por você. E aí, meu irmão, o que acontece? Versículo 50. E assim Davi prevaleceu contra quem? O que é prevalecer? É vencer. Pastor, é uma dor que apareceu. Você tem que dizer: pelas feridas de Jesus eu já fui o quê? Sarada. Você tem que dizer: Jesus Cristo, Ele me dá o quê? Saúde. Para você ver, meu irmão, o diabo faz de tudo para impedir você de não vir à igreja. Tem pessoas que vieram aqui hoje, que planejaram de vir durante a semana e não conseguiram. Você sabe por quê? Ah, pastor, é porque muitas das vezes é o desânimo. Sim, é um gigante. Porque existem os desânimos espirituais. A pessoa começa a parar de vir à igreja, ela começa a fazer o quê? Se desanimar, esfriar. Aí quando ela vem, ela acha que o culto está chato, ela acha isso, porque ela para de ter o quê? Um ritmo. De ouvir o quê? Ter aquele amor pela palavra. Você lembra muito bem quando você estava no primeiro amor? Todo dia você queria estar na igreja, todo dia você queria ler a Bíblia, todo dia você queria mesmo aprender mais de Deus. Mas quando a pessoa ela vai se deixando se levar, ela se torna, meu querido, um membro profissional.
que é um membro profissional? O que é uma pessoa profissional? Parece uma obrigação, ele já sabe de tudo. Quando você contrata um profissional, ele diz logo: eu já sei de tudo. Aí ele acha que ele não precisa. E as coisas não é assim. Todo dia, meu querido, eu digo para você, eu aprendo da palavra. E tem várias formas, pastor, de aprender? Sim. De vencer? Sim. E o Davi, ele viu, ele prevaleceu contra o filisteu. E com uma funda, e com o quê? Com uma pedra. Ó, uma funda e uma pedra. E o que o Golias tinha? Espada, escudo, coraça, lança. O Davi até tentou vestir essas roupas, mas naquele momento não era apto para ele. Tem coisas, meu irmão, na sua vida que serve para os outros, para você não. Você sabia que a gente tem um mal? Qual é o mal, pastor? De querer tudo que dá certo para os outros, pensa que dá certo para nós também. Ah, fulano, eu tomando um remédio de pressão. Eu também. Ah, o meu é tanto. Oh, rapaz, o meu é maravilhoso. Você precisa tomar o meu. Ai, qual é o nome? Aí a pessoa se taca daqui para a farmácia. Aí o farmacêutico vai lá e vende para ela. E ela começa a tomar. Meu irmão, e começa a passar mal. Aí me diz, irmão, nem tudo que serve para os outros vai servir para quem? Para você. Entenda uma coisa, isso, meu querido, minha amada, que nem tudo que serve para os outros vão servir para quem? Para ti. Até disse algo. Quem é casado aqui? O sapato do teu marido dá no seu pé? Ah, tá, eu pensei. Pastor, ele calça 40, eu calço 35. Aí você chega lá na academia com o tênis dele, hein? Você está entendendo o que o pastor está dizendo para você agora? O Golias, ele era um gigante. O Saul era um homem de batalha. O Davi era um simples pastor de ovelha. Se o Davi tivesse com a coraça, com escudo, com lança, com espada, ele não tinha corrido, se adiantado. Ele tinha esperado o gigante chegar. E a Bíblia fala assim, o quê? E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, e feriu, e o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse o quê na mão? Uma espada. Porque a confiança de Davi estava em quem? Em Deus. Não tinha uma espada. E no versículo 51, pelo que ocorreu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, a espada, de quem era a espada? Que o Davi tirou? De Golias. A espada de Golias. Depois que ele derrubou o Golias, ele pega a espada de Golias, tira da bainha e faz o que com Golias? E o matou, e cortou com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, o que eles fizeram? Fugiram. O campeão, o que representava o inimigo. O que tem representado, pastor? O meu inimigo. Ele quer se prevalecer, mas ele não vai, pastor. Sabe por quê? O campeão dos filisteus já estava morto. E o que eles fizeram aqui na última palavra? Fugiram. E lá em Tiago 4,7, vamos lá, até citei da agora, olha o que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. O que ele faz? E ele fugirá de vós. O Davi foi para a batalha na certeza que Deus ia dar vitória. Deus deu vitória? Sim ou não?
Mas se ele não tivesse ficado comigo, triste, não consigo, não dá. O gigante tem 2,90, ele tem escudo, ele tem lança, ele tem coraça, ele tem espada. Ele tinha vencido? Não. Tem gente, meu querido, que fica aí olhando para a vida dos outros. Eu queria ter um marido igual dela, o carro, a casa, o fulano. Enquanto você estiver assim, você não vai vencer. Por que, pastor, que eu não vou vencer? Porque você fica olhando e se comparando com os outros. Você é diferente, irmão. Davi tinha uma diferença para o Saul. Saul, ele era o que, pastor? Rei de Israel. Davi era um pastor de ovelha. E qual era a diferença? Davi, ele temia a Deus. O Saul, ele queria ser honrado por quem? Pelos homens. Davi, ele queria ser honrado por Deus. Saul queria ser honrado pelos homens. Aí eu te pergunto, irmão, vai para a batalha? Vou. Vai vencer? Vou. Se não tiver medo. Está confiando em Deus? Estou. Então a vitória é certa. No nome de quem? De Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Então essa é a palavra. Pastor, qual é o terceiro passo? Se prontificar para ir para a batalha. Por quê, pastor? O Davi, ele se prontificou. Ele estava ali pronto, preparado, e venceu. No nome de quem? De Jesus. Na outra semana tem mais. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte.